Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, o chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235 e um telefone à sua disposição é São Paulo, 11-5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, a designer Patrícia Pena. Patrícia, que bom tê-la aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e poder tirar algumas dúvidas aí dos nossos, tanto internautas quanto as pessoas que assistem a TV e o rádio também. O que é chanceler ambiental? Chanceler ambiental é um título que eu ganhei esse ano por conta do evento que eu faço há 15 anos em São Paulo sobre design sustentável. Então, a proposta do evento é trazer a responsabilidade socioambiental do profissional de design. Daqui a pouco você também tem participação ativa na política. Tenho. Neste mês do Outubro Rosa. Sim, a gente tem feito vários movimentos com um grupo de mulheres em São Paulo para ajudar as pessoas que têm esse problema, né, de câncer de mama, outros tipos de câncer, as mulheres principalmente. E a gente tem feito várias ações importantes pela cidade. Tem algumas coisas para comentar, sim. Também conosco a dermatologista Lívia Gori. Prazer tê-la aqui, Lívia. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Eu pronunciei corretamente? Sim, Lívia Gori. E o que é tricologista? O tricologista é o dermatologista que se especializa na área do cabelo. Sim. Mas para ser tricologista, geralmente você tem que ser médico e dermatologista ou dermatologia, quer dizer, toda a medicina, mas a dermatologia cada vez tem mais especialidades. Sim, cada vez mais. E tricologista é do cabelo. Sim, é especialista em cabelo. Não fica olhando muito para mim, que já está achando. Bom tê-la aqui, Lívia. Também Edith Oribe, prazer tê-la aqui, Edith. Prazer é todo meu, a vocês, Ancopé, e a todos os telespectadores e rádio ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui, participando dessa mesa maravilhosa e tirando as dúvidas dos que estão nos ouvindo e vendo. Você é cirurgiã plástica? Sim, sou cirurgiã plástica. Fazemos cirurgia plástica, estética médica e a gestão da idade, ou anti-age medicine. Gestão da idade? Sim, seria a prevenção para que a pessoa tenha uma longevidade com saúde, qualidade de vida e produtividade. Que no mundo inteiro é conhecido como anti-age medicine. Repete, por favor. Anti-age medicine não fora do Brasil, tá? Não é no Brasil. O Brasil é uma prevenção para ter uma longevidade saudável. Também tem o seu livro A Juventude Além do Tempo, que a gente se refere a ele daqui a instantes, tá bom? Está bem. Aliás, Edith, boas risadas e sexo traz mais felicidade, é isso mesmo? Por incrível que pareça, e pela felicidade, para a felicidade de todos, é. Que bom, né? Ou seja, é muito importante nós darmos risada, sim, né? Sim. Porque o que vai acontecer dando risada, é que nós vamos secretar, né, a substância chamada endorfina e vai fazer com que a pessoa tenha um bem-estar, né, um relaxamento muscular e realmente tudo vai se tornar mais feliz. E o que interfere no processo de... Inclusive, no final do seu programa, vamos dar um presente, umas pérolas para todos, né, ensinando a técnica do riso. Mas o que tem retarda o envelhecimento? Eu quero entender o sexo, risada, porque dar risada na hora do sexo pode comprometer. Na verdade... Que ótimo. Seria muito bem assim, né? Tudo tem hora certa. O sexo também, com mas a depois risada, pode sorrir, né? Pode, claro. Né? O sexo também, certamente existem trabalhos científicos mostrando, né, que a sexualidade aumenta a longevidade. As pessoas têm na universidade lá do Reino Unido, né, Queen's University, eles fizeram um trabalho
durante 10 anos com 2.000 homens para ver se havia alguma relação de sexo com longevidade. E mostraram depois disso que as pessoas que tiveram mais orgasmos foram mais longevos. Interessante, né? Muito interessante. Interessante, né? Teve um médico que foi processado por algumas mulheres numa capital, não lembro qual, ou se foi uma cidade interior, que ele recomendou que as mulheres fizessem mais sexo e elas começaram a processar ele. Não sei se vocês souberam desse caso. Não soube, mas deve ter sido uma colocação infeliz, talvez, Foi. e também interpretação infeliz. Infeliz, exatamente. Lívia? Com certeza. Já achei interessante essa Foi parte. interessante, tá? Não Ótimo. gostei daquela parte de que não pode rir, se pode rir, não pode rir. Não, isso você que vai dosar, né? É. Você está conosco nesta edição do Gente que Fala. Cadê você, Lívia? Lívia, me explica, nessa época nós estamos todos nos preparando para o verão. Verão parece que tem um momento em que, né, muda tudo na vida da pessoa. Mas este calor, este sol intenso, até que ponto ele pode ser prejudicial? Então, no verão, a gente sabe que as radiações solares na Terra incidem muito mais fortes. Então, principalmente nessa época do ano, a gente não pode deixar de utilizar o protetor solar, no mínimo, fator de proteção solar 30, evitar sair de casa ou se expor ao sol entre 10 e 3 da tarde, né? No Nordeste, até às 9, o sol já é mais prejudicial. Saiu um consenso de fotoproteção da Sociedade Brasileira de Dermatologia e eles preconizam o fator de proteção solar no mínimo 30. Mas as pessoas que são mais branquinhas, que têm a pele mais sensível, devem utilizar Eu preciso que você fale mais próximo, senão ele não vai entender. Um fator de proteção mais alto. E, além dos fotoprotetores tópicos, a gente também preconiza o uso dos fotoprotetores mecânicos, que são o uso de chapéus, bonés, roupas. Não se preocupe, não liga para ele, não, que senão ele está aqui para atrapalhar. O principal é isso, é se proteger do sol, não ir para as praias, piscinas e ficar ocasionalmente se expondo ao sol sem proteção, porque essa queimadura de pele pode causar no futuro um câncer de pele. Lívia, explica para a gente, todos que se referem a isso, falam sobre protetor 30, protetor 40. Qual é a diferença? Onde está a validade disso ou a utilidade disso, desse númerozinho que a gente chega ali na prateleira e Sim. Eu gostei mais do 30, né? Eu gostei mais do 20. Então, aí eu olho o preço e prefiro o 15. Muita diferença, né? Do 15 para o 100 tem muita O que ela diferença. precisa? O que ela tem um fator de um fototipo baixo, né? Se deve se queimar facilmente no sol, Muito fácil. Ficou com pele rosácea aqui. Sim. Mas eu uso todo dia protetor. Então, no dia a dia, eu acho que ela pode usar um fator de proteção 30 e, quando for se expor ao sol, 50. É o que eu uso. Não é? É. E sempre usar chapéu e roupas. Chapéu eu já não uso. Não usa? Então, vamos começar a se Mas cuidar. o que é isso? Eu sou leigo, eu não sei. Eu chego lá na prateleira e eu não sei. E, muitas vezes, o preço é que determina o tipo que eu vou comprar na hora. Eu quero entender essa diferença. Por mais que eu repita, eu gostaria que isso fosse renovado sempre. Claro. Por quê? O que vale? Vale o 15, vale o 20? Por que eu escolho 30? Por que ela usa 50 no sol, 60? E por que é tão caro, né? Aí eu acho que já foge do dela. Aí eu já não sei. Mas, enfim, o protetor solar, ele do 30 para o 50, realmente muda muito pouco o fator de proteção dos raios UV. O que significa fator de proteção solar? É o tanto que você pode se expor ao sol a mais do que se você tivesse sem. Por exemplo, uma pessoa que se queima sem protetor solar por 10 minutos, ela já está queimada.
Com o protetor 30, ela pode ficar 30 vezes mais no sol sem se queimar, entendeu? Então, os protetores solares hoje em dia, eles vêm escrito proteção UVA e UVB. A gente sempre tem que optar por esses, porque o fator de proteção solar só bloqueia o UVB. E o PPD que vai falar o tanto de UVA que ele vai bloquear. Então, a gente sempre tem que... Não faz isso sempre comigo. tem que olhar na farmácia, quando for comprar olhar o rótulo, ler, vai estar escrito UV proteção é solar, isso, de amplo espectro, ou proteção UVA e UVB, que são os melhores. Lívia, desculpa, claro. Nós estudamos muito esse assunto também dentro da nossa área, né? Também é colocado assim nos últimos congressos da American Academy of Dermatology para utilizar contra os raios infravermelhos, também, que é o top agora na ciência, isso, né? Muito exato. importante. Isso, ela fale bem próxima. Hoje não é só contra o UVA e UVB, também contra os infravermelhos. E como estava dizendo a nossa colega Lívia, não há muita diferença a partir dos 30. Né? Então, acima dos 50, menos ainda, dá 1% só de diferença entre esses FPS que aparecem, 45, 50, 60, né? 90, é absurdo. Para que eles fazem isso? É para poder comercializar mais, como você está dizendo. E não há necessidade, como a Lívia já explicou, né? Até os 30. O 30 já está de isso bom é importantíssimo, tamanho, como utilidade pública. Ótimo, ótimo. Alguém que faça, mas, doutora Edith, alguém que faça uma cirurgia plástica, né? Não seria uma cirurgia plástica nessa época, todo mundo quer se apresentar bem no verão. Tem a indicação de algum protetor, alguém que faça uma cirurgia na barriga, reparadora, alguma coisa assim, faz uma bariátrica e procura a senhora para depois se ajustar melhor. Tem indicação, a necessidade dessa proteção que a Lívia está falando? Certamente sim, Zancopé. Importantíssimo. O que nós preconizamos para os nossos clientes é que se faça qualquer procedimento cirúrgico ou até minimamente invasivo, que nós podemos falar sobre os não invasivos, minimamente invasivos, e os invasivos, que são muito importantes na área da estética, né, da cirurgia plástica, estética médica. É importantíssimo utilizar, sim, a fotoproteção, né, acima de 30, né, nós preconizamos 45, ou 50 até, no pós-operatório, para que se proteja, para não formar aquelas manchas escuras, né, hipercromias, né, que chama-se, aquelas manchas que ficam escuras nas cicatrizes, ou então, após algum procedimento, mesmo minimamente invasivo, pode ficar as manchinhas também. Para evitar essa formação, é importantíssimo utilizar, sim, os fotoprotetores. Falamos para utilizar durante 2 meses, pelo menos. Durante 6 meses, ficar cuidando disso. Doutora Edith, um detalhe. Quando se fala, né, de protetor solar, a imagem inicial é o rosto. Eu já penso que eu tenho que cuidar do rosto assim que eu me exponho. Então, as outras partes do corpo, ombro, barriga, que eu citei, a gente não leva muito em consideração. São tão importantes quanto, Zancopé. Né? As mãos, você imaginou, seu rosto está jovem e as mãos tudo cheias de manchas? Né? Ou então, as próprias mamas, quando faz a prótese, né, tem que colocar assim, porque senão fica aquela marca. O abdômen também fica aquela cicatriz toda escurecida. Para quê? Né? É importante que se faça a proteção, sim, com protetores solares. Lívia, e com relação ao cabelo? É só com chapéu que se protege? Não, hoje em dia a gente tem vários produtos para o cabelo que tem proteção solar, né? Porque, assim, no cabelo, eu acho que no verão o cabelo sofre muito também, porque mar, vento, piscina, cloro. Então, a gente tem que proteger o cabelo do sol com os protetores, chapéus, hidratar uma vez por semana, procurar sempre, depois que for para o mar ou para a piscina, tomar um banho de água doce para tirar. E procurar hidratar mesmo o cabelo, porque nessa época do ano ele sofre agressões e fica bastante ressecado. Zancopé,
Você vê como que as questões ambientais perpassam por todas as questões da humanidade, né? Então, a gente está falando de proteção e a gente esquece que tudo isso se dá também à grande problemática das mudanças climáticas, portanto, aumento do buraco da camada de ozônio e todas essas questões que são questões ambientais também. Às vezes, as pessoas não se preocupam com o que está acontecendo no planeta, né? Então, está aí uma prova de que a gente está cada vez mais tendo que se proteger mais com os protetores solares, porque a gente tem uma questão ambiental que o mundo ainda não está totalmente ligado, né? Dr. Féris Haddad Neto, prazer tê-lo aqui, Dr. Féris. Prazer é todo meu. Boa tarde a todos. O senhor é neurocirurgião. Neurocirurgião, chefe da neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo. Isso, da correto? Neurocirurgia Vascular da Universidade Federal de São Paulo. Cada vez que eu falo alguma coisa, acrescenta-se um item nessas especialidades todas, né? Exato. Repete para mim. Eu sou professor da Sim, Unifesp levanta um pouquinho só, e chefe do setor de neurocirurgia vascular da Unifesp. O vascular que é tratar aneurisma, malformações arteriovenosas, cavernão, são doenças vasculares, dos vasos cerebrais. Vasos cerebrais, é Vasos isso cerebrais. que eu Exatamente. queria colocar. O senhor outro dia esteve aqui conosco no Gente que Fala, né, e fazia destaque exatamente para isso. Cada vez mais específico. A Lívia, tricologista. Eu me assusto com esses nomes aí, apesar do vascular ser um nome comum, né, mas é vascular cerebral. Então, Só cerebral. Só Isso. cerebral. Cerebral e medula espinhal, que é a medula que é onde saem os nervos que controlam o movimento. Mas é todos os vasos que envolvem o cérebro, o cerebelo, tronco encefálico e a medula espinhal. Dr. Féris, por que o sabor está tão relacionado a todos os itens, né? As funções básicas desempenhadas pelo corpo, que muitas vezes nós perguntamos o motivo que uma comida parece mais saborosa que a outra. É aquela história de comer pelo olho? É correto, comer pelo olho, por quê? Primeiro, você tem 4 sabores. Às vezes você vai para o 5º sabor, que seria a sensação do prazer. Hoje você Quais são 4 sabores? O doce, o amargo, o azedo, e você tem a sensação do prazer hoje. Hoje é classificado como um tipo de sabor. A sensação do prazer. Então, o que você tem? Você sente... o que dá a sensação são as papilas gustativas no dorso da língua. Então, qualquer alimento que você coma, ela dá o teor do sabor. Até mais evidente em crianças, por isso que criança não gosta de verdura. Por quê? Porque as papilas por gosto amargo é mais evidente, você tem um maior número em crianças que no adulto. Por isso que geralmente ela tende a rejeitar quem? A verdura, muitas vezes até uma fruta, por causa do gosto amargo. Quando você fala como pela visão, a visão também, você tem a imagem e a memória. O que acontece? A visualização de um alimento, ela vai para a memória. Qualquer coisa que você visualiza ou você toca, você tem a primeira impressão. Por exemplo, comer jiló, né, que é o que todo mundo fala, eu odeio jiló. Por quê? Porque a sensação, a pessoa come, entra em contato no primeiro momento na infância. Então é um sabor amargo e ruim. Então, ela joga para a memória. Então, sempre que ela visualiza o jiló, ela tem uma impressão negativa, tanto em cheiro quanto no sabor do jiló. Por quê? Porque ela guardou a primeira impressão que ela teve. É diferente, por exemplo, quando você sofre na fase adulta, por exemplo, principalmente mulher grávida. A mulher grávida, ela passou mal com o cheiro de um determinado alimento ou com o sabor de um determinado alimento, ela começa a ter náuseas e vômitos. Aí ela tem um determinado momento, então ela tem uma fase negativa durante a fase adulta. Então ela gravou isso na memória. Só que ela pode ter tido uma experiência positiva anteriormente. Então aí sim, ela comendo, por exemplo, é muito típico comida baiana, que se enjoa. O paulista vai para a Bahia, come, geralmente mulher grávida, começa a ter náuseas e vômitos, passa a ter uma impressão negativa do alimento. E depois, quando ela retorna e saiu da fase de gravidez, ela pode voltar a experimentar e voltar a ter uma lembrança positiva do alimento. Então, quando é na fase adulta, é mais fácil você reverter o processo. Na infância é mais difícil. Se o primeiro contato negativo foi na infância, é mais difícil você reverter o processo. E o cheiro está diretamente relacionado ao gosto.
A papila, o cheiro, que é o nervo olfatório, ele dá o sabor, ele está inteiramente relacionado com a papila gustativa. Então, o cheiro estimula o quê? A glândula salivar. Então, é aquele negócio, se você come pelo olho, você come pelo olho. Você olha um alimento, muitas vezes, o cheiro estimula, mesma coisa com a visão, a papila gustativa e a glândula salivar. E aí dá aquele negócio, estou com água na boca, é uma expressão correta? É correta. Por quê? Porque você estimula a papila, as glândulas salivares a aumentar a produção. O que dá isso? A sua memória. Perfeito. Maravilha. Pois não. A pimenta, ela inibe, né, a papila gustativa. Exato. E você acaba comendo mais, né? Por isso que não é boa para dieta. Aí você tem 2 fatores. O que a pimenta faz? A pimenta dá um sabor, mesma coisa a pimenta com hortelã. O hortelã, ele dá um sabor frio. A pimenta dá uma sensação do quente. Então, quando você faz a ingestão da pimenta, por isso que você fala, queima a minha boca. Por quê? Porque ela não é que ela está queimando a sua boca. Ela estimula as papilas que estão relacionadas com o calor. Então, você até aumenta a vascularização local e a pessoa fica ruborizada. Você come mais, né? E aí você come mais. Exatamente. É, E o isso frio não é inibe. uma pergunta Exatamente. Pois não. Também eu fui da Unifesp. Ah, tá. Dei aula há muito tempo lá. Félix, é o seguinte, então, pelo que você acabou de falar, seria muito interessante, então, colocar assim um tempero para as crianças, mais assim aceitável junto com essa. Isso, exatamente, isso, né? exatamente. Estava pensando nisso. Exatamente, porque a criança você tem um maior número, É. principalmente do amargo. Hum. E por isso que ela tem uma maior rejeição do alimento. Certo. Por isso que a papinha industrializada, muitas vezes, ela é mais aceitável do que o alimento natural. Agora, Tá pode certo. ocorrer de criança ter menos sensibilidade para esse amargo? Porque eu falo por experiência própria. Eu, desde criança, como jiló, e eu sempre ouço essa história do jiló em comentários sobre neuromarketing, que eu sou designer, então eu estudo, às vezes, um pouco Mas sobre aí isso. é a Eu sempre gostei experiência. muito de jiló. Então, mas aí é a experiência que você tem. O que acontece? É a pessoa te convencer. Então, você vai com o seu fator da memória, come jiló que é bom. Então, vamos supor, faço uma apologia do jiló, por exemplo. Então, você elimina o fator. Então, a memória que te dá. Por que você rejeita? Você teve uma impressão negativa. Mas se eu for com uma impressão positiva, muitas vezes, a impressão positiva supera a impressão negativa. É a mesma coisa, o que dói. Tem gente que tem mais dor, tem gente que tem menos dor. Não é impressão. A dor você tem o componente orgânico e o componente emocional. Por isso que a pessoa que pisa em pregos não tem dor. Nossa, não, porque ele condicionou a memória dele. Sim, a mas o consciência primeiro dele. contato meu com o jiló em criança foi bom. Então, foi Eu não bom. senti esse amargo todo. Então, mas depende o que acontece. É a sua experiência, se alguém te convenceu, aí é mais fácil. Agora, você falar, eu tenho menos ou mais, aí varia de pessoa para pessoa. Patrícia, estamos no mês de outubro, outubro rosa, estamos chegando no finalzinho. Você, como designer, como empresária, como política, tem uma participação ativa nesse outubro rosa. Quais ações que você desenvolve? Bom, primeiro eu sou diretora política da Libra, que é a Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, e também eu sou presidente do diretório do PV Mulher aqui da capital de São Paulo. Então, a partir desses 2 movimentos, a gente conseguiu unir várias mulheres em prol desse trabalho do Outubro Rosa. E fizemos várias ações para o Instituto Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, que fica ali, aqui mesmo em São Paulo, mas eu esqueci exatamente o endereço deles, mas depois eu passo para quem quiser se atualizar e ajudar também. Lá, as mulheres com câncer, elas têm um trabalho muito bonito da Ana Maria Brunovich, que é um trabalho fantástico de ajudar, coletar material, conseguir fazer com que elas tenham acesso a exames e tudo mais. E a gente conseguiu juntar dois times, tanto da Libra quanto do PV Mulher, para fazer com que elas pudessem receber algumas doações, alguns lenços, algumas maquiagens, porque isso estimula muito a autoestima delas. Então, elas estão carecas, elas se olham no espelho e já cai totalmente a autoestima. E ali a gente fazendo um trabalho de maquiagem, lenço, deixando elas bonitas, a gente conseguiu ter um impacto muito positivo nesse trabalho. Tem também o pessoal da Unacan, eles explicam muito também que
Não é prevenção do câncer de mama, gente. É diagnóstico precoce, porque não há como prevenir. Então, tem que diagnosticar sempre, porque quando você detecta um carocinho, aí então você consegue tratar e talvez eliminar aquilo ali. Então, é diagnóstico precoce. E elas dizem que quem ama a mama trata. Então, quem se ama, cuida e tudo mais. Então, algumas ações a gente foi desenvolvendo também, com a Lilian Gonçalves também a gente fez um trabalho bacana. São pequenas ações, mas que têm contribuído para ajudar a conscientizar as mulheres de fazer o exame. Doutora Edith, Sim, pois não? não se contenha, por favor, nessa etapa de Outubro Rosa. Eu vejo que a senhora quer se manifestar também, por favor, sobre Outubro Rosa e essas campanhas todas, assim, estas ações. importantíssimo, vocês estão de parabéns, viu, Obrigada. Patrícia? Sem dúvida alguma que é de suma importância a todos entrarem nessa campanha. Estou acabando de chegar agora dos Estados Unidos e lá a campanha é muito intensa. Forte, é. Muito intensa. Até dão descontos, né, para quem, vamos dizer, colabora com isso nas lojas, nas grandes lojas, tudo, deixa lá você... Esse tanto é doação, mesmo que seja pouquinho, seja $5, mas eles te dão lá de volta, sabe, uns pins, etc., e para que todo mundo entre nessa campanha que é de conscientização, como você falou, de fazer o diagnóstico precoce. Isso Exato. é tudo, pessoal, é tudo. Fazer o diagnóstico precoce, porque daí é curável. Né? O câncer de mama é curável, pessoal. Então, tem que fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Interessante que uma das palestras que eu assisti da UNACAM, ela comentou sobre a segunda mama, uma coisa que eu não sabia. Então, quando se faz o exame, que se faz aquela análise, existe uma segunda mama embaixo, aqui na axila, que muitas mulheres não sabem. Eu mesma não sabia. E ela pode acontecer também de ter um câncer aqui embaixo da axila. Vocês que são médicos podem até explicar um pouquinho melhor sobre isso. São as mamas chamadas extranumerárias. Extranumerárias. Não é só segunda, não, tem várias. Olha. Doutor Férez, eu sei que não é a especialidade do senhor, mas quando ela fala que não há prevenção, há um diagnóstico, não há prevenção, realmente. Não, o que você tem é o quê? Sempre de fazer o diagnóstico precoce da doença. Não é a prevenção. O que é o nosso termo prevenção? Não é uma prevenção propriamente dita. Sim, por que a pergunta? Porque prevenção é um termo que não existe para o brasileiro. Exatamente. Em nenhum aspecto. Em Exatamente. Nada. Não, Político, então. lamentavelmente. Então, não, olha, sendo bem claro, hoje existe uma medicina privada. Se você ser bem honesto mesmo, existe a medicina para rico. Ser rico hoje no Brasil a saúde para o rico é diferente da saúde do pobre? É diferente. É diferente. é uma vantagem. Hoje é vantajoso ser rico no Brasil, é vantajoso. Se você pensar, você fala por quê? Porque quem pode pagar tem uma medicina adequada. Quem não pode pagar, eu não estou falando pequenos centros, estou falando de uma forma geral. A medicina é uma medicina hoje no Brasil cada vez pior. O Brasil até dezembro era um Brasil, uma medicina. De janeiro para cá é outra medicina. De janeiro para cá, hoje, São Paulo está um Nordeste melhorado em termos de medicina. São Paulo até dezembro, eu opero nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Eu sou chamado nas 4 partes do mundo. Nunca eu falei mal de um serviço em São Paulo. São Paulo, se você tem algum problema na Europa, venha para o Brasil. Eu sempre, o último congresso que eu dei nos Estados Unidos, você tem algum problema, venha para o Brasil, venha para São Paulo, que será bem tratado. A velha máxima que o avião é o melhor. O melhor, exatamente. O melhor diagnóstico. O que você vê hoje são investimentos cada vez menores, uma despreocupação com o paciente cada vez menor. A saúde pública. A saúde pública. Hoje se fala, quem é o grande culpado da saúde pública? É o médico? Não. É o médico que não comparece a um plantão? Ou o médico não vai mais a um plantão, por quê? Porque primeiro você não tem condições de tratar um paciente. Aí a família se queixa que é maltratado. Sim. Qual é o grande rival? Eu acho que ao invés das pessoas baixarem na porta do hospital, fazerem campanhas, olha, qual é o grande problema? Não, tem que baixar no Palácio do Planalto,
Palácio dos Bandeirantes. Com certeza. Sendo bem Prefeitura Municipal. na Prefeitura Municipal. Você não consegue nada, é um descaso total. Agora, apareceu uma televisão, muda completamente o discurso. Infelizmente, o Brasil está nessa situação hoje. Se você for no Hospital São Paulo, por exemplo, hoje é uma calamidade. Era um hospital até dezembro, hoje é outro hospital. Se você pegar a verba de qualquer hospital da cidade de São Paulo, o atendimento SUS cai no mínimo de 30% a 50%. Se o governo falar outro dado, é um dado mentiroso. Como toda quarta-feira, nosso contato com o Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacopé. Como é que você está? Dr. Letísio, cuidados com a pele e a luta contra o envelhecimento. Existem cirurgias específicas, cirurgias procuradas para essa luta, Dr. Letísio? Jacopé, antes de mais nada, você está com uma profissional aí, que é a doutora Edith Uribe, que é expert no assunto. E você está muito bem assessorado. Doutora, um beijão para a senhora, um grande prazer estar com a senhora junto aí. Jacopé, veja, o que são cirurgias de envelhecimento? Você vai pensar o que aparece mais no envelhecimento. Vai aparecer a face, aparece as mãos, aparece os braços, pode ser uma mama pitosada, pode ser um abdômen mais protruso, mais caído. Então, é muito difícil você estabelecer exatamente. Então, você pensa em cirurgia de envelhecimento, você vai pensar em envelhecimento da face, envelhecimento da pele, envelhecimento das mãos. O que a gente tem que fazer? Como a doutora Edith faz muito bem, com uma grande maestria, ela, além das cirurgias, ela faz os tratamentos cutâneos e também os tratamentos por via oral, quer dizer, você faz reposições muito importantes. Então, as cirurgias em si, Jacopé, são cirurgias de o lifting facial, que você reposiciona os tecidos, as enxertias gordurosas, que você reposiciona os volumes, porque se você pensar que o envelhecimento da face é atrofia do tecido cutâneo, do subcutâneo, que é a gordura, uma atrofia muscular e uma atrofia do esqueleto ósseo. Então, o envelhecimento é tudo isso, é uma atrofia, uma hipotrofia de todas as estruturas da face. Isso culmina com um aspecto envelhecido. Então, o que a gente faz? A gente não faz milagre, mas o que a gente tenta fazer? Reposicionar os tecidos, tracionando o músculo, tracionando a pele, o subcutâneo, fazendo preenchimentos com gordura do próprio tecido do paciente nas áreas. Tem um cirurgião australiano que ele sempre fala que o maior envelhecimento está em cima dos orifícios naturais da face, ou seja, ao redor da boca, ao redor dos olhos e ao redor do nariz. Essas são as áreas que a gente tem maior envelhecimento, porque você tem uma musculatura muito mais ativa nessas áreas. Então você faz preenchimentos, você faz peelings a laser, peelings químicos. Então, Jacopé, nas mãos você faz preenchimentos com gordura, você faz um peeling a laser, um CO2 fracionado, junto com enxertia gordurosa, você tem uma melhora muito acentuada, você faz um peeling que você pode prosseguir até a região próxima ao cotovelo, que você melhora muito a qualidade da pele. Conclusão, você pega uma senhora de 70 anos de idade, faz um facelifting, você faz preenchimentos, você faz tratamentos a laser, você reposiciona um pouco de colágeno, proteínas. Então, realmente, você tem uma aparência mais jovializada do paciente. Falar que ela rejuvenesceu, não, porque ela vai ter apenas uma aparência melhor no pé. Mas isso é um pool de tratamentos que a doutora pode falar muito bem para vocês, que culmina numa aparência mais jovem, entende? É isso que nós temos que ficar atentos. Não simplesmente tirar uma pelinha da pálpebra, não simplesmente tirar alguma coisa. É um pool de tratamentos que culmina numa aparência mais jovem. Doutor Letísio, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com gente que fala. Uma boa tarde. Uma boa tarde, Jacopé. Saúde e paz para todos. Um beijo, doutora. Olha, Nelson, muito prazer em ouvi-lo, viu?
temos muito carinho, né, pelo colega Nelson. Estamos juntos há muito tempo nos congressos, eventos, etc. E, sem dúvida, foi um prazer muito grande ouvi-lo, Nelson. Um prazer nosso, doutora, com certeza. Um grande prazer. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. De 5 anos para serem vacinadas contra a paralisia infantil e atualizarem a caderneta. Os postos estarão abertos neste sábado, dia 15. Vacinação contra a paralisia infantil. Você é o protetor do seu filho. Vacinar é proteger. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde. Governo Federal. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Conosco hoje, neurocirurgião Dr. Feri Shadat Neto, que é chefe da neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, a dermatologista Lívia Gori, a cirurgiã plástica Edith Oribe e a empresária designer Patrícia Pena. Designer, você estava comentando há instantes aqui no intervalo que o sonho de ter a regulamentação parece que vai prolongar, é isso? Pois é. Em primeiro lugar, eu vou tentar explicar um pouco o que é design, que muita gente ainda confunde a palavra, porque como a primeira
faculdade que aconteceu no Brasil foi a de desenho industrial no Rio de Janeiro, muita gente acredita que design é desenho. E design, na verdade, significa projeto. E hoje, mais do que evidente que o design ele agrega valor, é estratégico para as empresas e principalmente para o governo. Se você for ver em Londres, a gente consegue ter design em todas as estratégias do governo. As faculdades de administração estudam design, as faculdades de design estudam administração. Então, ele está muito focado a negócios também. E nós temos uma luta de 35 anos no Brasil para regulamentar a profissão, porque nós, designers, nós não podemos participar de licitação pública, nós não podemos ser contratados pelo serviço público, e uma empresa de design ela tem que contratar os seus designers de uma outra forma, sem carteira de trabalho, não somos sindicalizados, não temos conselho que regulamenta, que fiscaliza um bom design, um mau design, que tem impacto na vida das pessoas, o comportamento das pessoas muda diante dos produtos. E uma gama de serviços que o design oferece também. Inclusive, para a área de saúde, a gente tem inúmeras situações que a gente consegue atender, ajudar, porque a gente trabalha com pesquisa, com tecnologia. Inclusive, até a questão do câncer de mama, a gente tem um produto hoje que imita uma mama e mostra, consegue detectar, mostrar como que funciona. Bom, acontece que esse projeto de lei ele foi hoje vetado pela presidente Dilma como inconstitucional. Então, eu fico muito preocupada porque, além dela estar colocando todos os parlamentares como incompetentes, de fato, alguns são, mas não vamos generalizar. Existem muita gente boa também no Congresso. Poucas, mas existe. Ela está querendo dizer que esse projeto de lei que passou por todas as casas do Congresso, todas as comissões, por unanimidade, foi aprovado por unanimidade na Câmara Federal, no Senado, chegou até as mãos dela e ela vem com essa inconstitucionalidade. Então, assim, muito me preocupa, porque isso demonstra a falta de conhecimento e eu acredito que quem tem um mínimo de conhecimento da importância do design já compreenderia bem esse projeto de lei. Então, assim, é muito triste. A gente agora vai fazer um movimento contra veto para que seja derrubado no Congresso. É essa mais situação um que veto. Acrescenta na lista mais um veto a ser derrubado, lamentavelmente. Ela acabou de regulamentar a profissão de artesão e a gente, nada contra os artesãos, mas assim, a gente sabe que o design tem ajudado muito, inclusive, a arte, porque projetos que tem dentro do SEBRAE, em que os designers ensinam os artesãos a trabalhar em série, com metodologia científica, tudo isso, é um conjunto. O design bebe da fonte de várias situações, vários setores. E é importante, é estratégico o design, é super estratégico para o país. Doutora Edith Oribe, a juventude além do tempo, 6 pilares da saúde para deixar você mais jovem por mais tempo. Tem jeito? Certamente. O livro da senhora, que a senhora trouxe aqui, mais próximo, por favor, do microfone. Do microfone. Bom, esse livro, vocês estão mostrando esse livro ou não? Eles mostram lá. Mostram lá. Esse livro, na verdade, isso. Está mostrando, né? Consegue mostrar? Mais ou menos. Mais ou menos? Não. Consegue a senhora focar? precisa falar, tá por bom. favor. Muito bem. Então, esse livro é A Juventude Além do Tempo, os 6 pilares da saúde para deixar você mais jovem por mais tempo, com o prefácio do Dr. Ivo Pitangui e a apresentação do Roberto Chinhachique, da editora Gente. Nós escrevemos sobre os benefícios do anti-aging. Anti-aging, ou seja, a prevenção para que a pessoa tenha saúde, qualidade de vida e produtividade até o final da sua existência. Isso é possível? Hoje, sim. Hoje, cientificamente, nós sabemos que é possível ter uma longevidade com saúde. A pessoa pode ter idade cronológica de 70, 80, 90 até 100 anos, porém saudável. Não precisa ficar velho escanquilhado na cadeira de rodas. Não precisa. Hoje, não. Né? Hoje, nós temos todas essas condições científicas publicadas, né, em revistas científicas de grande respeito, mostrando que isso é possível hoje. Então, o que nós falamos dentro disso, quais são esses 6 pilares, na verdade? Esses 6 pilares, né, agora há pouco o Dr. Nelson estava dizendo que nós poderíamos realmente completar aquilo que ele está falando, porque nós somos cirurgiões plásticos,
E, além dessa parte externa, o que nós podemos fazer é essa parte interna, ou seja, o tratamento consiste, na verdade, de 6 pilares. O primeiro pilar é mente e corpo, porque tudo começa pela nossa mente. Então, através, inclusive, da física quântica, utilizando, inclusive, a meditação. Pilar número 2 é a modulação hormonal, porque o ser humano, quando chega aos 24 anos, que é o pico dessa parte hormonal, ele começa a descer. Então, suas funções também começam a diminuir. Começa a ter cansaço, fadiga, falta de libido, etc. E há necessidade, portanto, de fazer esta modulação hormonal com hormônios chamados bioidênticos. E o 6º pilar, que é a alimentação anti-envelhecimento, porque você é o que você come, conforme Hipócrates. Então, é extremamente importante essa nutrição, ser feita por especialistas no assunto. 4º pilar são suplementos nutricionais, porque é importante que se faça essa suplementação dos micronutrientes, porque nossos alimentos não são suficientes para isso. E o 5º pilar são os exercícios regulares. Hoje, se faz uma campanha muito grande, e deve fazer mesmo, para fazer os exercícios. Depois, inclusive, tem, vamos dizer, uma coisa importante. É importante vocês fazerem exercício de 3 a 5 vezes, 30 minutos ao dia, do que fazer, por exemplo, no fim de semana, umas 3 horas. E o 6º pilar, que é a estética, que é onde nós atuamos fortemente, como na área da cirurgia plástica. Então, hoje, a cirurgia plástica, a pessoa, vamos dizer, como que nós enxergamos? Nós enxergamos exatamente como um todo. O ser humano é um todo. Ele não é só essa parte do corpo físico que nós enxergamos. Nós vamos tirar um pouco da pele aqui, vamos endireitar o nariz, a mama, Preciso que a senhora fique próximo do microfone, senão as pessoas em casa não sabem. Então, as pessoas hoje, nós encaramos, particularmente, a cirurgia plástica de um modo um pouco diferente. Ou seja, o ser humano, para nós, não é só quando vem a clínica à nossa frente, dizendo, quero fazer, por exemplo, o rejuvenescimento da face, ou quero fazer a mama ou a lipo. Não vemos só a parte do corpo físico externo, mas vemos também a sua parte interna, a sua parte emocional e também essa parte mais profunda ainda, que acredita em algo superior a nós. Tem algum site que eu possa achar a Juventude Além do Tempo, livrarias? Esse é da editora Gente. Perfeito. Então está nas livrarias. Tá certo. Doutor Feres, tem uma informação aqui que eu me surpreendo com ela. Causadores do AVC são controláveis, e alguns dizem que AVC, não é acidente. Então, é a primeira vez que eu ouço isso, que um AVC não é um AVC. Não, o AVC, na realidade, é um AVC. É um acidente. Sim, sim. A mesma coisa um acidente de carro. Você faz tudo para prevenir, você treina, você tira a carta, você entra, mas você pode ter um acidente. O que a doutora Edith acabou de colocar sobre cuidados todos, passando por uma dieta, por exercícios, por tudo mais, até que ponto, porque o AVC se manifesta... O AVC, você tem causas preveníveis, previsíveis, que possam levar ao AVC, como previsíveis e colesterol. preveníveis. Exatamente, o álcool, o diabetes. Só coisa boa. O fumo é o principal, o colesterol, a hiperglicemia, que aí está relacionado ao diabetes, o sedentarismo. Então, são fatores que predispõem ao AVC. Só que tem também a carga genética da pessoa, que é o outro fator. Por isso, na realidade, você tem um acidente. O acidente, você pode diminuir o risco desse acidente, mas você não elimina o risco do acidente. Você não elimina o risco do acidente. Você diminui apenas. É a mesma coisa, você fala, olha, eu levo uma vida saudável, eu não fumo, não bebo, não faço nada, faço exercício, sou feliz na minha vida, não sofro qualquer tipo de estresse. Você vai ter um acidente vascular cerebral? Você vai ter um infarto do miocárdio? A chance existe. Sim. Agora, quando você faz o controle dos riscos prováveis, você apenas diminui a chance, mas você não elimina o risco. Por isso, é um acidente. Agora, ele pode ser
o acidente. A gente diminui ou não diminui, mas é um acidente. Tem intensidade, nível de intensidade para isso ou não? Quanto um acidente maior é sempre igual. o controle, você diminui a intensidade, você tem a chance de diminuir a intensidade do acidente. Você vai diminuir? Não, você tem a chance de diminuir a intensidade do E acidente. amenizar a Pode situação. ser amenizar Seria a situação, isso? poderia ser isso. Eu acho que o termo pode ser esse. Amenizar a situação. Amenizar. Se eu tenho uma vida regradinha, direitinha, com os Diminui o cuidados. risco, diminui o risco, mas ele pode vir tão intenso quanto se você fuma, bebe. É isso que muitas vezes você tem hoje. Jogador de futebol, pode ter o risco? Pode. Sim. O jogador de futebol hoje, se você analisar friamente, é o jogador de basquete, futebol, o profissional, o atleta profissional. Ele tem, na realidade, o maior risco em relação à população normal. Se você avaliar friamente, não em termos de, vou beber, fumar, essas coisas, mas em termos do quê? Hipertrofia do coração. Se o paciente tem uma ponte miocárdica, ele tem uma ponte miocárdica e não sabe, ele infarta no campo. Se ele tem um aneurisma cerebral e não sabe, ele morre no campo. Você viu o jogador do São Caetano. Sim. Teve um exemplo sempre recorrente. Exatamente. Por quê? Porque você está realizando um esporte de alta intensidade, de alta performance. Tinha sido avisado, né? Prevenido. Exatamente. Mas ele correu risco. Lívia, nessa época do ano, com sol intenso, você que é tricologista, tem cuidados especiais, eu peço e insisto nisso, para cabelo? Sim, porque a gente despreza. Cabelo ninguém toma... porque protetor solar é muito fácil de aplicar, é simples. Agora, cuidados com o cabelo. Com o cabelo, no verão, a gente tem que, primeiramente, evitar o sol no cabelo, né? Porque ele também pode quebrar, ficar ressecado. E a gente tem, assim, sempre que proteger o cabelo com chapéu ou, se não, produtos com protetor solar próprios para o cabelo, a gente já tem no mercado. E sempre hidratar, pelo menos uma vez por semana, fazer uma hidratação profunda nos cabelos para evitar o ressecamento e a quebra, que é muito comum no verão. Evitar fazer químicas, alisamentos nessa época do ano, que o cabelo fica mais frágil. E também evitar mar, piscina. Antes de ir para a piscina ou para o mar, é sempre bom passar um protetor, um condicionador, um leave-in, que protege o cabelo para essas substâncias como cloro, sal, não penetrarem no fio. Você, quando fala isso, parece que se dirige única e exclusivamente às mulheres, né? Não. Os homens também têm que se cuidar. Você fala de hidratar o cabelo? Então, é mais difícil, porque eu o cabelo nunca ouvi, dos homens... Nunca me imaginei hidratando o meu cabelo. É mais curto, né? Então, pode deixar a raiz um pouco oleosa. Mas os homens, principalmente os calvos, não podem deixar de usar o protetor solar no local, porque tem uma incidência grande de câncer de pele no couro cabeludo. E usar chapéu, boné, né? E sempre também proteger o cabelo antes de entrar no mar é importante para os homens. Você imagina que eu, quando vou à praia, né, passo o protetor solar e vou adiante das sobrancelhas para proteger? Mas é muito importante, não pode esquecer dessas áreas, orelhas também. Sim. Tem que passar em tudinho. Nunca imaginei protetor solar na orelha. Tem que usar pés e mãos, orelhas. São áreas que as pessoas às vezes esquecem, mas é importante. Doutora Edith, como cirurgiã plástica, olha para mim e fala: cuidados ele não tem nenhum. Vai me procurar para abreviar a juventude, para tentar abreviar o envelhecimento? Fica tranquilo que você tem jeito sim. É jovem, tem recuperação. Patrícia, mais alguma ação ainda nesses últimos dias de Outubro Rosa? A gente está chegando ao fim, mas estamos recebendo, não é exatamente para Outubro Rosa, mas é uma ação que a gente está ajudando um bebezinho que perdeu a mãe no parto. Então, lá na Rebouças 1.700, estamos recolhendo fraldas, roupinhas, para quem puder ajudar, para a gente levar em Pirituba, porque ele está só com o pai, está com poucos cuidados, então a gente está ajudando lá também. Tem algum endereço que se possa, além desse, repete para a gente? Na Avenida Rebouças 1.700, é o local que a gente concentrou para receber essas doações e levar sexta-feira lá em Pirituba. Tem algum site,
Não, infelizmente endereço não. Que você queira. Foi muito de última hora, a gente entrou nessa ação para poder ajudar correndo ele, porque está precisando de roupinha mesmo e tudo, fralda, essas coisas. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco também da minha profissão. Doutora Edith Oribe, agradeço tua gentileza, a senhora que é especialista em estética médica e gestão da idade, de ter encontrado o tempo na tua agenda para participar conosco. Muito bom tê-la aqui. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Pessoas extremamente agradáveis, inteligentes, né, simpáticas. E vocês que estão nos acompanhando, que são os telespectadores e os que estão ouvindo, no rádio ouvintes, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Pena que não deu tempo de fazer aquele... Mas a senhora volta para a gente fazer. Da Lívia agora. Obrigado, Lívia. Obrigada pelo convite. Tem um endereço, um site para... Sim, eu atendo na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 4516. A clínica chama CIP. E o endereço é cabeloesaude.com.br. Obrigado por ter vindo a Gente que Fala. Doutor Férez, consegue um tempo sempre para nos auxiliar aqui no Gente que Fala. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero não precisar do senhor. Dr. Férez é chefe da neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, então é por isso que eu brinco com ele. Espero não precisa. Se precisar é grave. É não grave, é é isso? grave. Gente que Fala, antes um aviso, na próxima sexta-feira, final do prazo para associados da Unimed Paulista fazerem a portabilidade extraordinária a Unimed Seguros, Unimed FESP ou Central Unimed. No termo de compromisso assinado entre elas, o Ministério Público e a ANS, ficou acertado que as operadoras teriam 20 dias para manter uma carta aos associados oferecendo a portabilidade. Porém, a ANS as liberou dessa carta e muitos associados estão esperando sem saber que tem que ir a uma dessas Unimeds para assinar. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá. Olá, eu sou João Carlos Bondan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV.